Muito boa noite, caros garagistas de plantão, meus visitantes. Boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Bom, eu sou a Lohane, para nossa descrição aí no YouTube, eu sou uma mulher negra, tenho trança no cabelo, tô com uma blusa cor de abóbora. E quero começar esse nosso dia maravilhoso, Dia do Trabalhador, Dia Internacional de Luta do Trabalhador, saudando todo mundo que está aqui com a gente. Quero já perguntar se tem algum visitante. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Manifeste-se para a gente cantar nossa música do visitante. Seja bem-vindo. Gabi! Deixa eu ver. Gabi, abre seu microfone e conta pra gente como que se pronuncia o seu sobrenome. Me ajuda. Oi, galera. É Kotecheski. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é, não. Como que é? Kotecheski. Gente, frente do celular. Ainda bem que ele sobrevive à queda. Bom, Gabi, seja bem-vinda. Né? Essa aqui é a nossa comunidade de fé, é a nossa igreja. Nós somos uma igreja evangélica antifundamentalista, progressista, inclusiva, né, afirmativa. E também nós somos plurais, né? Nós somos plurais e temos Jesus Cristo como nosso pilar moral e ético, né? Então, eu quero, a partir dessa nossa apresentação, saudar a Gabi e quem mais estiver nos visitando, que se sinta à vontade, né? Nós temos cultos, nós nos reunimos, né, online, é só uma igreja online, nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 8 horas. Temos garagem no Rio, garagem em Mogi, garagem em Campinas, garagem em Brasília. E a partir desses locais nós fazemos nossos encontros presenciais também. E obrigado, Pastor Léo. Temos nosso Pastor Léo presente do Rio, nosso Pastor Marcos, nossa pastora Adele. E eu sou uma pessoa muito feliz por ter esse espaço para poder compartilhar essa minha fé. Bom, nós começamos esse dia, nossa dinâmica, nossa liturgia ali de culto, né? Nós começamos o dia com um salmo, à noite, né? Com um salmo. E eu quero compartilhar um salmo que, obviamente, não poderia fugir do tema do dia de hoje, né? Nós estamos no dia do trabalhador e o salmo que eu vou trazer vai dialogar com esse dia. Com esse dia que eu acho que estava conversando agora há pouco com meu companheiro, é um dia importante para nós trabalhadores e para todos que vieram antes, sabe? É um dia muito foda que me pega. Eu vou usar a Bíblia, galera. E vou lá no Antigo Testamento ainda. Peraí. Vou abrir a minha Bíblia em Eclesiastes 3:13. E eu peço licença para modificar aqui. Quando eu ler a palavra homem, peço que se entenda como ser humano que habita a nossa face da terra. E diz assim: e também que todo homem, todo ser humano, toda mulher, toda não, pessoa sem gênero, não binária, que toda pessoa coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. E esse versículo me pega muito, né? Porque a primeira coisa que a gente escuta por aí é trabalhar, trabalhar, trabalhar até a exaustão. Não, meu.
Tá ali, tá na Bíblia, tá escrito. É um dom de Deus. Que a gente possa beber, possa comer, e como diz a música, que a gente não quer só bebida, a gente quer comida, diversão, e é isso. Que a gente possa gozar de todo o nosso trabalho, o que é produzido por nós, né? Então, desde os primeiros relatos bíblicos que a gente entende ali, lá no Gênesis, Deus é colocado como alguém que a gente consegue ver o trabalho ligado a algo relacionado à criação, é o cuidado da terra, é a dignidade do ser humano. Então, trabalhar, ele foi ao longo do tempo distorcido, né, pelas estruturas de opressão, exploração, desigualdade. E hoje nós temos milhões de pessoas, sobretudo as mulheres negras, a população LGBT, a galera mais pobre, indígena, migrante, que trabalha sem direitos, sem salário digno, sem um tempo mínimo adequado ali para descansar, sem um reconhecimento. E se a gente for traçar esse paralelo para o nosso campo, né, para o campo espiritual aí, para o campo da fé, meu, isso nenhuma centelha pode ser pensado como plano de Deus, né? Se a gente não tem a perspectiva de pecado como algo sendo algo diferente, mas se eu fosse delimitar algo como pecado, eu colocaria isso como um pecado, sabe? Você justamente ter essas pessoas sem mínimo direito de existência, né? Então nos cultos passados a gente celebrou a Páscoa e não tem como eu não pensar, sabe? Que cada vez que eu tava na Sé esses dias, e, gente, aquilo tava impossível de andar. Tava parecendo um abatedor humano, sabe? Então, não tem como a gente passar esse culto como algo neutro, como algo singelo, sem a gente trazer uma reflexão sobre essas cargas de trabalho abusiva, terceirização, né? Aí as mães, as mulheres que fazem jornada dupla, tripla, né? Que a galera dos aplicativos, que inclusive fizeram uma parada, uma greve, né? Que tá aí, mano, trampando no campo da invisibilidade informal, né? As crianças, cara, que a gente passa, tá com plaquinha, ela tem a infância roubada porque ela precisa trabalhar. Então, né, se nós estamos propondo, nós pregamos esse reino de Deus com a justiça, né? E não pode fugir dessa justiça trabalhista, que é de ter ali um trabalho digno, um tempo de descanso, um direito à terra para cultivar, à liberdade, à fartura, ao descanso, ao lazer, né? E é o nosso papel, enquanto comunidade de apoio, como igreja, fazer justamente essa denúncia, né? A denúncia de todas essas condições que estão colocadas aí, a denúncia do desemprego, da precarização. Nosso papel enquanto igreja é caminhar justamente com os movimentos populares, sindicais, anunciar que no Evangelho de Jesus é pão na mesa, é água potável, é jornada justa de trabalho, e essa é uma dos nossos papéis enquanto igreja, e esse é o salmo que eu gostaria de trazer hoje. Falei muito, mas é algo que é muito importante para a gente. É muito caro para nós trabalhadores. Daqui a pouco sobe o hino do Internacional Comunista de fundo. Mas é isso aí. Bom, galera, o nosso formato é esse, nós trazemos um salmo. A gente daqui a pouco vai compartilhar aí a palavra que o nosso pastor Marcos vai trazer. Hoje nós temos os louvores do Isaac, tô vendo o Isaac já está aqui com a gente. Logo após, né, a palavra, nós abrimos os nossos microfones, compartilhamos o que está aí no nosso coração. Então, vamos tocando o nosso bom de hoje. Nós temos alguns recados. Vou pegar aqui os nossos recadinhos. E só um minutinho. Que a nossa irmã Cora, que está aqui nos ajudando, abrindo a nossa sala hoje,
deixou aqui tudo organizadinho. É um trabalho. E nós somos gratas por a vida da Cora. Então vamos lá, galera. Nós temos os aniversariantes da semana, que é a Érica, que fez dia 25/4. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, Érica. E é muito bom, né, poder contar com os irmãos que lembram da nossa data, porque eu sou muito ligada com data de aniversário. Então, que receba nosso abraço, nosso carinho, nossa atenção. E os nossos avisos de hoje, galerinha, além dos nossos cultos, que são de quinta-feira, o nosso primeiro domingo do mês, que vai ser agora dia 4/5, nós vamos ter a nossa ceia, que é às 10 horas. Então, cada um junta aí o seu elemento, a gente, do nosso cantinho mesmo, a gente compartilha, né? Compartilha desse amor de Deus, toma a nossa ceia. E, tirando esse primeiro domingo, tem os cultos ministeriais, né? Que são os domingos às 7 horas, que são de cada ministério. Alguns são para membros, outros são abertos. E essas são as nossas atividades, né? Pode acompanhar aí pelo Instagram os nossos eventos. E aí, quem não é membro, chamo para fazer parte dessa comunidade maravilhosa, porque nós temos a EBOM, que é a nossa escola bíblica online, que é toda quarta-feira, maravilhosa. A última foi com o pastor Léo. A partir das 20 horas, no horário de Brasília. Tem o Clube da Leitura, que tá ali todos os sábados, terminando aí o livro Exu Não é Diabo, às 10 da manhã. E é isso. Esses são os nossos rolês, são as nossas atividades. E já falei demais, já coloquei meu salmo, vamos aos louvores, aos nossos músicos. Hoje nós temos a música da Andréia e do Isaac. Como tá aqui na minha ordem de organização, vou chamar Andréia. Eu não sei se está Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aqui com a gente. Andréia, o microfone é seu, minha irmã. Pode compartilhar um pouco mais sua canção. Oi, pessoal. Tá meio escuro aqui. Eu tô no carro, tô voltando para casa. Na verdade, essa canção foi a pedido do pastor Marcos. Não tá muito legal, eu não cantava, então foi assim um pouco de improviso. Mas pensando um pouquinho na letra, a gente passa por tanto perrengue, tanta correria no dia a dia, e muitas vezes a gente pensa em parar e falar, eu não gosto de fazer de qualquer jeito, não estou conseguindo me dedicar direito ao louvor, enfim, vou dar um tempo, mas aí a gente sente de novo aquele chamado, aquele impulso e fala, não, vai com a correria, vai com 3 turnos e, enfim, a gente acaba recebendo essa força, né, falando, não, vamos continuar em comunidade, porque se já é difícil com eles, sem a gente acaba se sentindo ainda mais fraco, então bora tirar força da onde não tem. E calhou certinho esse pedido do pastor. É isso, pessoal. Vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa e o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou.
Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. A coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Potente. É isso, que essa voz tamanha, que essa força nos guie, porque são dias difíceis e nós precisamos dela. E então, bora lá. Nosso irmão Isaac tá com a palavra. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Bom, essa canção aí, rapaz, eu tô trazendo só músicazinha novas, né? Ela é de 2000, se eu não me engano. Ela é uma regravação, né? Ela é de um cara lá do Canadá. O nome dessa canção é o poder do amor, né? E ela foi regravada, acho que em 2000 aqui pela Aline Barros, se eu não me engano. E vários compositores, várias pessoas aqui regravaram essa canção. Acho que Diante do Trono, Ana Paula Valadão. E por último, acredito que Carlinhos Félix, que é o que eu vou cantar na versão dele, tá? Ela fala sobre o amor, essa força, né, André? Que a André cantou aí. Essa força estranha que nos leva a cantar, né? E acredito que essa força é o amor que nós temos, né? É o amor de Deus, o amor que Cristo nos ensinou, né? E o amor que dispensa, que joga fora todo medo, o amor que nos atrai para perto dele, né? Quando nós estamos debilitados, frágeis, né? E a canção fala sobre isso. Vamos lá.
graça encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra em teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo eu voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo eu voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo eu voarei no poder do teu amor. Que maravilhoso! Gente, Falei, Rafael, travou como é uma a memória música, de hein? infância essa música. Como é, Rafael? The Muito Off, bom. The Power, The King, né? Que maldade.
Já aproveitando o nosso irmão Rafa aí com a câmera aberta, já quer dar um salve aí sobre o Clube do Livro? Oi, quero sim. Obrigado aí pela oportunidade, Lá. Eu queria chamar todo mundo, a gente vai encerrar a leitura, acho que nesse próximo sábado, e acho que na próxima semana a gente já escolhe o novo livro, então quem não participa com a gente, mesmo quem não tenha participado das leituras anteriores, sinta-se convidado a participar com a gente, para a gente encerrar esse livro e ajudar a escolher o próximo, trazendo aí um tema legal para a gente debater, juntar a galera e conversar a respeito. As leituras têm sido maravilhosas. O professor Jambeiro tem dado assim aulas maravilhosas após a nossa leitura, nos explicando como é que funciona mais esse mundo da Umbanda e tudo, e o quanto o Exu representa tanto para a Umbanda como para o Candomblé. E enquanto passado a gente teve a oportunidade também de participar ao vivo de um encontro de saída de Filho de Exu, com a Ana Paula. Acho que foi Ana Paula. Eu acho que era Ana Paula, o nome da nossa irmã que participou. Eu confundo o nome de todo mundo. Mas ela esteve lá com a gente, e aí teve acho que mãe de santo lá, que acho que eu era a mãe dela, que fazia parte lá desse movimento. Foi maravilhoso. Ela explicou, disse que ai, que maravilha que essa igreja está conversando sobre isso, eu nunca vi um negócio desse. E aí foi muito massa. E aí convido vocês a participarem com a gente no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Valeu, beijo. É a Ana Paula mesmo, o Rafael. É a nossa diaconisa, Ana Paula. A mãe dela Nossa, é mãe de Ana santo de mesmo. Brasília. Ai, gente, com esse amor que nos invade, que eu quero entrar num tema maravilhoso, que é a nossa contribuição. Vou pedir para nossa irmã Cora compartilhar com a gente o Pix da garagem. Gente, nós, como eu disse no começo, nós somos uma igreja inclusiva, afirmativa e plural. E enquanto igreja, nosso papel, né, somente hoje, né, no nosso tema aí do Dia do Trabalhador, é ter ações, fazer ações de, de solidariedade, né? Nesse mundão capitalista, a gente sabe que é nós por nós, e nesse nós por nós é que a gente precisa se organizar. Se organizar para estar com o próximo, nós temos diversas demandas. Está aqui nosso pastor Léo, que puxa o bonde aí, que faz toda essa captação de, de demandas que vem para a gente, né? O irmão que está precisando ali é uma irmã que não conseguiu fechar o mês com uma alimentação na mesa, a gente faz o corre para levar uma cesta. E sempre, às vezes, tem um membro nosso aqui, pede uma ajuda. Gente, eu nunca esqueço, assim, assim que eu entrei, né, na garagem, eu tava pouquíssimos meses, assim, acho que não tinha nem um mês direito, né? Lembro que meu tio faleceu e o corpo foi para ser velado lá em Minas. E eu, cara, final de ano, assim, já tinha ido tudo. Ele morreu dia 30 de dezembro. Não tinha nada no bolso. Eu lembro que eu cheguei e tal, e troquei ideia. E morrendo de vergonha. Mas lá tava, né, a garagem para contradizer aí todas a, aos preconceitos, os conceitos preconcebidos que a gente tem, ou até mesmo experiências mesmo, não é nem preconceito, é algo que a gente possa ter vivido com uma outra realidade de comunidade de fé, com uma outra realidade de igreja, mas não, mano, essa é a garagem, essa é a igreja que a gente constrói, e só que a gente vive num sistema capitalista, galera, né? A gente precisa chegar junto, precisa fortalecer, e a gente está aqui nesse sistema, e se a gente se propõe a viver um modo de vida diferente, se propõe a construir uma comunidade de fé diferente, a gente tem que lidar com o dinheiro e o nosso provento também de forma diferente, né? E então, tá aí a chave Pix, a gente contribui com o que a gente pode, além do que a gente
se propõe, né? Quem é membro, que está aí, que fez a sua intenção de contribuição já mensal. E eu vou pedir mesmo, sou cara de pau, mas que a gente consiga entender e compreender esse momento de uma forma diferente, né? Não vamos, somos Xedequi, Xedepower, não vamos pedir grana para curar o câncer, não. Mas a gente vai pedir grana, sim, porque é com grana que a gente compra comida e os nossos. E precisamos atender a galera que tem fome, né? Precisamos chegar junto. Não pode ser que a gente, numa comunidade como a nossa, chegue uma demanda que a gente não consiga atender por falta de caixa. Meu, a gente não pode ser algo usual pra gente. Então, bora botar a mão na consciência, assim, desenvolver um pensamento solidário, um pensamento de comunidade mesmo, mano. Vamos contribuir com quem não tem. Sinta-se à vontade, assim como eu me senti, para chegar junto e compartilhar o que tá faltando, o que tá precisando. E essa é a nossa garagem, né? Nós temos demandas fixas, a própria plataforma que a gente faz os nossos cultos, né? Hoje nós não temos nenhum pastor pago, mas nós temos demandas fixas que nós precisamos cobrir e temos as nossas demandas, que são os irmãos que chegam e que pedem e que compartilham conosco as suas dificuldades, e nós estamos aqui para fazer esse trampo mesmo. Então, deixa eu ver o que ele colocou. O único lugar que Deus recebe a sua oferta na vida é isso, é no nosso próximo. Exatamente. Então, é simples, né? A única forma da gente amar a Deus, e não é nos templos grandiosos, não é nas orações miraculosas em voz alta, oh meu Deus, como a gente estava visto. Não, mano. É com o irmão que está ali. É através da vida dele que a gente consegue ver Deus, consegue alcançar Deus, e é isso. Então, Pix da garagem tá aí, já dei a letra. Compartilhe aí o seu provento e vamos junto aí fazer essa comunidade avançar. Sem mais delongas, acredito que eu dei todos os recados. Vou chamar o nosso pastor Marcos para trazer a nossa palavra de hoje maravilhosa. E logo assim que encerrar a nossa mensagem, a gente abre, compartilha, troca ideia. E é isso. Tá com a palavra. Não esqueceu de colocar, não, né? Amém. Redentor, em que apresentação lá, menino. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos, trabalhadores do mundo livres. Vamos chegar junto, vamos fazer a diferença. Como sempre, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, compartilhando que a palavra traz ao meu coração e orando, pedindo para que, de alguma forma, ela também alcance o coração de vocês e nos leve a mais do que reflexões, mas a transformações, sabe? Transformações aqui dentro para transformar lá fora. Eu amei a apresentação da Lohane. Amei os louvores, foram lindos. Agradeço também a André por ter acolhido aí meu pedido essa noite. Eu não sou muito de fazer isso, de pedir, mas eu queria de novo ouvir essa música, porque essa força estranha, na verdade, essa estranha da força, é algo que tem me feito pensar muito. É curioso, porque o Rafa colocou no texto aqui, fez a menção, né, quando o Isaac cantava a respeito do The Power, the King of Power, e etc e tal. E a Lohane disse muito bem que nós somos uma igreja plural. Então, vocês me permitam usar essa pluralidade para trazer a minha perspectiva pentecostal, pois é o que eu sou. E
E esse lance do The Power, the King, the Bastard, não sei das quantas, me fez pensar muito, sabe, esses últimos dias. Eu não sei se você acredita, tem quase que certeza absoluta de que todo mundo aqui sabe o que significa esse negócio de The Power, The Bastard, The Bastard. Mas caso tenha alguém que não saiba, que esteja perdido no rolê, tem um rapaz chamado Miguel Oliveira. É um menino de 15 anos e que ficou extremamente famoso aí, rede social dele com mais de 1 milhão de seguidores. E pentecostal, né? Diz ele ali, trazendo... Então, ele ficou conhecido como o profeta Mirim, né? Mais um profeta Mirim. Trazendo revelações, falando de cura, falando de coisas assim que deixam quem já está imerso nesse nosso mundo, nessa nossa visão, talvez, como bem disse a Lohane, somos uma igreja plural, então talvez tenhamos pessoas aqui que não tenham intimidade com isso. E nós que temos intimidade, a gente já ouve, vê e já fica espantado. Mas e quem está fora, então, desse mundo, fica completamente abismado. O que é isso? Que coisa é essa, né? E graças a Deus, ontem a gente recebeu a notícia de que o Conselho Tutelar se moveu e o rapaz não pode, o menino, 15 anos, o menino, ele não vai poder continuar com essas atividades, ele está, inclusive, proibido de acessar as redes sociais, que tem esse mundaréu de gente atrás dele. O conselho chegou nesse acordo junto com os pais do menor e a igreja do menor. E eu digo graças a Deus porque eu vejo nessa ação tantos níveis de erros, assim, né? Eu até estava conversando com o Vini agora na rua sobre isso. Eu olho até com pena por menino, sabe? Porque no fundo é isso, ele é um menino. A gente olha para ele, apesar dele parecer um Silvio Santos mirim, assim, uma coisa, né? Ele é um menino, cara. 15 anos é um garoto. E ele deve ter começado isso há quantos anos? Ele foi treinado, ele foi moldado para aquela situação. Foi moldado por quem? Pelos verdadeiros responsáveis ou irresponsáveis, né? Então, eu dou graças a Deus pela... eu dou graças a Deus porque é um preservar da vida do menino. Aliás, lendo a matéria, você percebe que o Conselho Tutelar ele age porque esse menino estava sendo ameaçado. Olha o tamanho desse negócio. Ameaçado de morte. Que bom que o Conselho Tutelar agiu e que bom que ele parou essa atividade irresponsável desses pais. Que bom que ele impediu essa atividade irresponsável dessa igreja. Que, como eu disse, eu vejo vários níveis de erros nisso, sabe? Vários níveis. Um desses níveis de erro, e aí eu entro de fato no que eu queria conversar com vocês hoje, é algo que eu falo muitas vezes aqui na igreja, sabe? Porque é óbvio. Você olha e você percebe várias coisas, como eu estou dizendo, você faz um checklist de quantas coisas erradas você vê ali, mas uma das coisas é assim, quando ele faz isso, quando ele fala daquela maneira, quando ele age daquela forma, ele está escarnecendo, ele está debochando, ele está manipulando de uma maneira cruel até elementos que compõem a fé de uma tradição, de uma cultura cristã. E aí, o que acontece? Quando ele faz isso, as pessoas que olham para isso, olham para o que ele está fazendo, elas se sentem com uma legitimidade de julgar aquilo,
atacar aquilo, agredir aquilo, ter um julgamento sobre aquilo, mas que transborda, que não é só aquilo que ele faz. Aquilo vai, esse avanço, ele vai na direção de tudo, de todo esse elemento de fé. E por isso que não é incomum, como a gente já falou aqui algumas vezes na igreja, nós debocharmos. Porque tem uns caras que vão usar isso de uma maneira tão maliciosa, tão maldosa, que faz com que a gente, sabe, enche o saco e a gente começa a pegar essas coisas, esses trejeitos, essas falas e começa a debochar. Só que a gente não percebe que no nosso debochar, a gente está agredindo também a fé dessas pessoas. A gente está agredindo um elemento de fé, sabe? Um elemento de uma tradição. A gente olha para esse menino, a gente olha para outras pessoas, outros pastores, outros profetas mirins como esse, outros que zombam dessa maneira, e a gente esquece que, de repente, lá numa igrejinha, um bairro afastado, sabe, chão de terra ali, tem uma senhorinha de coque, sabe, numa igreja, em que ela usa dessa língua, dessa forma de se expressar com uma identidade para se relacionar com a espiritualidade dela, para ter um contato direto com Deus. A gente debocha para numa direção, a gente zoa numa direção, mas a gente acaba atingindo todo mundo. Isso eu não acho legal. Eu sempre falo isso, eu não acho legal. Eu não acho legal porque eu acredito numa língua estranha. Por isso eu pedi para cantar essa força estranha. Eu acredito numa língua estranha e eu queria ler um texto com vocês a respeito disso. É um texto bastante óbvio, mas é o que vai nortear aqui à noite. É um texto, inclusive, que se você for bastante crítico, você pode dizer, poxa, é meio... É Paulo, né? Mas até Paulo teve limite em relação a isso. E ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 14. Eu estou lendo o texto da Bíblia, a mensagem. Diz o seguinte: procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso, porque de fato depende. Entreguem-se aos dons que Deus dá. Acima de tudo, proclamem sua verdade. Se vocês o louvam quando falam línguas, Deus os entende, e ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais. Isso é entre vocês e ele. Mas quando proclamam sua verdade na linguagem comum, vocês permitem que outros conheçam a verdade e com isso possam crescer, fortalecer-se e experimentar a presença de Deus com vocês. Aquele que ora usando uma língua de oração, em particular, obtém muito proveito disso. Mas proclamar a verdade de Deus à igreja na língua comum produz crescimento e fortalecimento para a comunidade. Meu desejo é que todos vocês desenvolvam intimidade com Deus em oração. Mas não parem aí. Prossigam e proclamem sua verdade com clareza aos outros. É mais importante permitir o acesso ao conhecimento e ao amor de Deus por meio de uma língua que todos entendem, que cultivar a presença de Deus em oração num idioma misterioso. A não ser, é claro, que alguém possa interpretar o que vocês estão dizendo para o benefício de todos. Eu acho que a gente pode ir por aqui, por enquanto. Daqui a pouco eu vou ler um outro texto. Como eu disse, me beneficiando aqui da pluralidade da nossa igreja, eu repito, eu creio numa língua estranha. É engraçado que se de repente eu abrisse aqui e falasse, poxa, qual é a definição de estranho que você tem? Estranho é uma palavra que cabe em vários sinônimos, né? Bizarro, diferente. Mas quando eu ouço, por exemplo, nessa música Força Estranha, esse estranha é a estranha da língua que eu me refiro.
é algo surpreendente, é algo que me deixa boquiaberto, sem ar, assim, estupefato. E, ao mesmo tempo, é algo que é tão intenso que me move. Eu estou falando de uma língua estranha que não é essa. Não é essa que, como Paulo fez essa divisão, né, da oração e do proclamar para a igreja. Eu não estou falando dessa língua estranha da intimidade com Deus, do quarto de oração, em que você vai estar ali de joelho com Ele, e de repente você tem aquele momento em que você pode falar palavras com sons que só vocês vão entender, ou então uma oração que não tenha som nenhum, só gemidos, choro. Eu não estou falando dessa língua, mas eu estou falando de uma outra língua estranha com a qual eu mais me conecto, que é uma língua que flui, como diz o texto, na língua comum, na língua corrente. É uma língua estranha, assim, de surpreendente, que se move entre as palavras, serpenteia, e vai fazendo nós, e vai juntando, e vai conectando palavras, frases, que troca ponto final, onde a gente coloca ponto final e transforma em vírgula, e uma ideia conecta com outra. E essa língua estranha, para se expressar, para que a sua mensagem fique completamente clara, ela vai usando tudo que tem à disposição dela, tudo que está no caminho dela. Ela vai que nem um artesão, ela vai costurando, sabe? Vai costurando pedaços e formando um quadro maior, uma colcha que tem uma história, tem uma mensagem, tem uma força que é impossível de você não entender. E eu não consigo, quando estou diante disso, eu não consigo não acreditar que não seja... É um tipo de linguagem que não usa palavras ou sons. Eu vou exemplificar. Quem teve a oportunidade de estar aqui na semana passada, viveu uma noite linda, poderosa, forte, e que eu ouvi nitidamente essa voz, nessa língua estranha, falando. Essa voz, essa voz que fala nessa língua estranha, surpreendente, serpenteando, costurando, criando algo. Quem estava aqui presenciou. Aliás, eu vou até voltar um pouquinho. Foi uma noite em que, alguns dias antes, a nossa irmã, a Oséias, me mandou um vídeo com ela cantando. E aí, ela falou assim: pastor, eu não sei se eu devo cantar essa música, o que você acha? Eu falei: mas por quê? Não, porque eu nunca vi ninguém pregando esse texto na garagem, e eu não sei se isso é uma heresia. E eu falei: mano, esquece isso, deixa o Espírito te usar e vai. Porque tá lindo, vai. E ela mandou o vídeo e cantou, e foi lindo demais, como ela sempre faz. E era um texto sobre a mulher do fluxo de sangue. E aí começa o culto, vai acontecendo tudo aquilo, e aí a pastora Adele traz um texto. Se não me engano, foi sobre Lia, né? E ela, quando ela começa a pregação, ela fala: olha, eu estou olhando um texto aqui, que é um texto que está mexendo muito comigo, está falando muito comigo. Eu penso, gente, que quando um pastor, uma pastora fala isso, assim, é um texto que está falando muito comigo, acredito, porque realmente é algo que está mexendo com esse pastor, com essa pastora, com esse pregador, num lugar ali na alma, no coração, que pode estar levando ele, ela, para histórias próprias, histórias de alguém que ela conhece, alguém próximo, mas que precisa ser dito.
porque tem alguma coisa, porque tem uma língua de uma voz com uma língua estranha falando, que é interpretada aqui dentro, sabe? No peito, no coração, na alma, e que te diz assim, vai, eu quero que isso seja dito. E a gente vai, e a gente fala. E aí, então, a gente conectou aquela música da irmã Oséias com aquela pregação linda da pastora Adele. E aí vieram as contribuições no final, as partilhas. E a última, quem estava aqui lembra, foi da Ana Letícia. E ela fez algo que foi assim que eu... É a língua estranha. Ela trouxe o nome de algumas mulheres que foram barbaramente assassinadas e que precisavam ser lembradas. Eu não sei vocês, meus irmãos e minhas irmãs, mas quando ela terminou, eu lembro que quem estava conduzindo o culto era o Rafa, e ele parou e falou, não tem mais nada a ser dito, vamos orar. Essa é a língua estranha que eu estou me referindo, sabe? Essa que fala, e fala de um jeito tão claro, tão inequívoco, a mensagem é tão forte, tão direta, que se você tem ouvidos, você ouve. Eu tenho certeza, eu senti no meu coração, e eu tenho essa certeza de que naquela noite, quem estava aqui pôde ver o momento em que Deus falou com a gente. E disse, sabe, numa noite em que ele queria falar sobre mulheres, ele queria que isso fosse trazido para o nosso coração, ele queria que a gente pensasse sobre isso e queria que no final a gente lembrasse daquelas mulheres que a irmã Ana Letícia trouxe. E ele queria que a gente pensasse sobre outras mulheres como elas. Ficou tão claro para mim que no final eu fui conversar com a pastora Adele, parabenizar, e eu disse a ela que era isso que fazia valer a pena. E são momentos como esse que fazem a minha fé borbulhar, porque é a certeza de que a gente está sendo de fato usado, de que a gente está de fato fazendo parte de algo relacionado à vontade de Deus, que a gente está sendo usado para manifestar esse falar, que é uma língua estranha, surpreendente, que fala com todo mundo, sabe, que movimenta, que une, que agrega, que faz o meio estar pronto para acontecer algo, e aí quando a gente está junto, atrás disso, desse espírito que fala desse jeito tão surpreendente, acontece, sabe? Eu creio nisso porque eu sinto isso, eu vivi isso semana passada. E eu anseio para que todas as noites nossas sejam assim, sabe? Todas as noites, quando a gente está junto, que a gente possa ter esse momento em que essa língua atravesse os nossos corações, as nossas mentes e fale dentro de nós e a gente interprete com nossa alma. Que fique claro para nós o que Deus está querendo dizer para a gente, através da gente, através da nossa intencionalidade. Ele quer falar, mas ele precisa de nós, ele chama a gente para participar disso. Ele quer que a gente se disponha. E quando a gente se dispõe, acontece. Eu não estou falando que acontece como aquele menino fala aquelas coisas que acontecem. Estou falando sobre o que aconteceu ontem. Ontem não, estou falando sobre o que aconteceu nesse último culto. Acontece algo. Porque, para quem não é cristão, assim como nós, de repente temos aqui pessoas que não professam a mesma fé, mas eu vou falar, novamente digo, como um cristão, como independente da denominação, mas temos isso em comum, que é a crença, a fé nessa faceta de Deus chamada Espírito. E que, às vezes, até eu sinto que a gente meio que vai se desgarrando dessa ideia. Acho que, principalmente nós, assim, igreja progressista,
a gente vai, por tanta pancada que a gente já levou na vida, né? A gente vai se desvinculando de certos elementos da nossa fé e a gente acaba não percebendo que algumas coisas que são muito importantes vão ficando pelo caminho. E uma dessas coisas é essa relação com esse espírito. Eu creio nisso. Eu quero compartilhar essa minha fé, essa minha crença com vocês. Eu creio que esse espírito vivo se manifesta e fala. Mas por que você diz isso? Porque eu acredito na promessa de Jesus. Jesus diz, em João 7, no último dia da festa, mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar no íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Ele fazia referência ao Espírito, ao ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas aqui, em João 7, como em tantos outros momentos, Jesus ele traz a nós essa promessa tão viva, tão clara. Há um Espírito que se faz presente, que sacia a sua sede. Que sede é essa? Sede de justiça, sede desse reino, como o Léo ensinou na última aula, esse reino de justiça social, essa sede e fome de justiça dos bem-aventurados. Esse espírito que sacia, esse espírito que é entregue, que jorra infinitamente dele para nós e que quando está aqui não para de jorrar também. Eu creio nisso. E eu creio nisso por quê? Porque hoje estou fazendo aqui uma costura de coisas, mas é que borbulharam na minha cabeça, e hoje, em especial, no dia de hoje, sabe? Eu tive a oportunidade de estar com meu irmãozinho, com sua esposa, a Mimi, na Cinelândia, onde as pessoas ali estavam reunidas, lutando por direitos, sabe? Gritando, cantando, se movendo contra essa escala criminosa, escravocrata, maldita. E aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com o que você está falando? Porque não tem a ver com religião, mas eu sinto que se pessoas largam o seu feriado, a sua comodidade para ir para a rua, para enfrentar o que quer que pode acontecer, para lutar por direitos, para fazer de fato que aconteça uma transformação, para fazer de fato com que o reino de justiça se estabeleça, o reino de dignidade se estabeleça. Se essas pessoas vão, olha, tem muitos meios delas se sensibilizarem por esse discurso, por essa pauta. Mas eu, como cristão, além da ética que me move, além de todo o pensamento que racionalmente me leva até lá, tem uma voz falando uma língua estranha no meu coração, uma língua que meu coração, que minha alma interpreta, uma língua que fala comigo e me impulsiona, que é essa força que fala comigo, vai, se movimenta, porque se você não participar, se você continuar parado, nada vai mudar. Se você não se unir com os seus e proclamar, como diz o texto que a gente começou lendo, proclamar à igreja, ao mundo, o que é a minha vontade,
de reino, de justiça, de dignidade, se você não se dispor a isso e eu não me mover através de você, as coisas não vão acontecer. A gente precisa fazer isso juntos. O Espírito fala aqui dentro de mim. Isso incomoda, isso mexe, isso ferve o coração. E quando você menos espera, você vai. Não é só pela ética, não é só pela lógica. Mas quando eu estava ali naquele meio, com aquele pessoal cantando, eu pensei, da mesma maneira que eu oro a Deus que as minhas irmãs tenham sentido nesse culto, né, da semana passada, e da mesma maneira que eu oro para que Lohane sinta agora, porque a condução que ela fez desse culto é cheia disso. Da mesma maneira que você, meu irmão Isaac, da mesma maneira que a Andréia, precisam ter essa certeza. Quando eu estava lá, eu senti, e eu quero muito que vocês sintam isso, que vocês estavam fazendo aquilo que precisava ser feito e que vocês seguiram essa voz estranha, com essa língua estranha no coração, que nos movimenta a criar algo, a transformar. Eu tive a certeza no meio daquele pessoal que eu estava sendo instrumento de fato desse reino que a gente tanto fala, mas falar é pouco, a gente precisa agir, a gente precisa cantar, como diz a canção, essa força estranha que me leva a cantar, essa voz, essa língua estranha que me leva a seguir. A gente precisa fazer, a gente precisa fazer. Sem essa ação, sem nos dispormos a isso, sem nos juntarmos buscando isso, nada acontece. E não precisa ter medo, porque Jesus ainda diz isso aqui em Mateus 10. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar as motivações de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação só porque vocês creem em mim. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupem com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Você está entendendo, cara? Que para mim é tão claro. É isso, cara. A gente não precisa ter medo. Esse Espírito, ele está em nós. Esse Espírito, ele age através de nós. Ele vai nos dar as ferramentas, os instrumentos, a sabedoria, a palavra, para que aconteça, para que as coisas aconteçam. Eu creio nisso. Porém, e eu vou encerrar aqui, é importante que a gente se disponha a isso. É importante que a gente se coloque nesse lugar. É importante que a gente busque esse espírito, se abra para esse espírito, se permita ouvir essa voz falando nessa língua estranhamente surpreendente. Se entregue a isso e haja. É importante que nós, toda noite que a gente se reúna aqui, a gente tenha esse interesse em comum, essa vontade de ver acontecer, de fazer acontecer através de nós, de sermos nós os intérpretes dessa língua estranha para o bem de todos, através
do nosso falar, através do nosso pensar, através das nossas ações. Que a igreja da garagem possa ser isso. Em cada reunião, que a gente se una buscando esse espírito transformador, como diz o nosso querido pastor Berloff, esse espírito revolucionário, esse espírito que muda, esse espírito que transforma. Eu oro para que cada um de nós aqui possa ouvir essa voz, falando bem claro dentro do coração. E se permita caminhar na direção que ela nos aponta. E se permita ser instrumento de expressão dessa vontade na vida de todos. Porque, só para terminar, como diz o texto ali, o grande critério é o bem de todos. Não é a individualidade, não é esse ou aquele milagre específico. Mas a verdadeira profecia que sai de nós é aquela que busca o bem de todos. Que a gente possa toda noite ter uma experiência assim, sabe? De ser tocado pelo Espírito na direção de fazer o reino acontecer pelo bem de todos. O que eu queria dizer era isso, gente. Eu não sei se fez sentido para vocês ou se foi uma língua estranha. Mas aqui, no meu peito, no meu coração, é claro, eu entendo. Eu espero muito que vocês entendam também. Que essa voz está falando no peito de cada um de vocês, na alma de cada um de vocês. Para que a gente junto faça a diferença. É isso. Amém. Lohane está sem... Uou, aqui meu sinal tá oscilando bastante. Mas, gente, é isso. E com essa pedrada que nós abrimos os nossos microfones, esse é o momento para a gente compartilhar, né, o que a gente está no coração.